Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Hoje para fazermos aqui um breve balanço sobre aquele que foi o primeiro e único jogo do Benfica na pré-época. De facto, foi a pré-época mais estranha e mais curta de que me lembro do nosso Benfica, só com um jogo aqui contra o Fenerbahçe na Eusébio Cup. Penso que sabem que o Benfica ganhou então ontem por 3-2 e gostaria aqui de fazer algumas considerações, como habitualmente, quando joga o Benfica. Então aqui eu dividi entre aqueles que eu considero os aspectos positivos e os aspectos negativos. A seguir vamos falar então mais individualmente dos jogadores. Relativamente aqui aos aspectos positivos, aposta no meio campo mais físico, de facto. Foi um meio campo, a tática foi um 4-3-3 e ali no meio campo jogámos com o Enzo Barreira Cheia, o Richard Rios e o João Veloso, são jogadores com uma grande dimensão física. Ao contrário, por exemplo, o ano passado onde jogámos vários jogos apenas com o Florentino e com o Cockchu, fisicamente hum, não são de facto jogadores muito poderosos. Depois também, a nível do contragolpe, continuamos de facto muito fortes. Hum, Houve algum treinador que disse que o Benfica era uma das equipas da Europa com o melhor contragolpe a jogar nas transições. E de facto continuamos muito fortes com a velocidade do Aktürkoğlu, com a inteligência do Pavlidis, por exemplo, em lançá-lo na situação do gol, continuamos de facto com um contragolpe muito forte. Também gostei muito e surpreendeu-me a aposta em João Veloso. Eu tenho até aqui um vídeo que fiz mais ou menos há um mês sobre fiz vários vídeos e um deles foi a apresentação do João Veloso como uma das promessas do Benfica e aparece aqui então a jogar a titular. Não sei se teve a ver com a lesão do próprio Florentino, mas é uma aposta. Eu que critico tanto o Bruno Lage de não fazer apostas consistentes nos jovens, aqui tenho que o parabenizar, apostou no João Veloso e o João Veloso também justificou essa aposta. Depois, já alguns jogadores, mesmo neste, sendo este o primeiro jogo, já demonstraram uma forma interessante. Eu aqui estou a falar do Pavlidis e do Aktürkoğlu. O Aktürkoğlu, pelo gol que marcou, hum, pelas oportunidades também que criou, de facto foi um jogador muito perigoso. O Pavlidis também muito inteligente, foi ele que fez a assistência para o Aktürkoğlu e que também teve no gol, foi perdão, no segundo gol do Benfica, que foi um autogol, mas ele participou diretamente nessa jogada. A nível das contratações, já vamos falar um bocadinho mais à frente, como eu disse, da análise individual dos jogadores, mas gostei muito do Dedic e do Rios, dois jogadores que eu penso que vêm acrescentar ao Benfica. E depois também gostei muito, não foram assim muitos minutos, mas gostei daquela resposta dos nossos jogadores da formação nos últimos minutos, que, se não me engano, foram sete jogadores, de facto, o Samuel Soares, os dois defesas centrais, o Joshua e eu penso que será Gonçalo Rodrigues, peço desculpa se não for. O Leandro Santos depois também na direita, no meio campo o Prioste, mais o Henrique Araújo também, o Tiago Gouveia também, portanto, muitos jovens, depois também jogou no final, e jogou o Rafael Luís, mas foi muito pouco tempo. Mas foram muito jovens a jogar e alguns com os minutos muito interessantes. Passando aqui, que nem tudo foi bom, obviamente. Mal era se já estivéssemos na nossa melhor forma, era estranho. Portanto, ainda temos muito a melhorar, ainda temos grandes potencialidades que podemos melhorar, mas a nível tão negativo, eu diria que continuam os problemas de criação contra blocos baixos, ou seja, sempre que o Fernebach baixava o bloco, via-se que o Benfica tinha muitas dificuldades de criatividade a entrar no bloco. Hum, Isso leva-me aqui para o ponto 3 que eu estou aqui a dizer, que se formos a ver no 11 inicial do Benfica, só temos dois jogadores eminentemente com características ofensivas, que é o Aktürkoğlu, eu aqui esqueci-me de acrescentar, além do Aktürkoğlu, o Pavlidis, claro. São os dois jogadores do Benfica, neste 11 inicial, que têm características declaradamente ofensivas. No meio campo, o Alisson, de facto, não é um jogador, não é um atacante, podemos dizer assim. O Rios também não, apesar de terem qualidades a atacar, mas não são jogadores eminentemente ofensivos.
o João Veloso também não, o Barrenechea também não, e portanto, daquele 11 inicial temos apenas dois jogadores, de facto, que o objetivo principal é atacar. Depois, apesar de sermos das equipas com mais qualidade no contra-ataque, também somos uma das que sofrem mais com o contra-ataque adversário. Isso tem a ver não só, mas também com a falta de velocidade dos centrais, é verdade. Tem outras qualidades, mas a velocidade não é nenhuma delas, a nível do Otamendi e mesmo do António Silva. Atenção que a responsabilidade não é só deles, portanto, porque também tem que descobrir quem faz o passe, e de facto, quem faz o passe, se tem tempo, se tem visão para conseguir isolar o avançado, é muito mais difícil, mas sofremos muito em contra-ataques na época passada, já com o Bruno Lage, e parece-me que aí é uma situação que não melhoramos para esta época, mas vamos ver. Depois, Sheldrup e Prestiani, não é que fizessem grandes exibições na segunda parte, mas sempre que eles tocavam na bola era aquele, entre aspas, uma espécie de magia. Eu vi-os ali duas, três vezes a trocarem a bola entre eles, e isto faz falta. Parece que o público, ou pelo menos eu vibrei mais quando a bola chegava ao Prestiano ou quando a bola chegava ao Sheldrup. Reforço, não fizeram exibições por aí além, mas entraram também numa altura complicada na segunda parte, com muitas substituições, e é uma pena que não haja uma aposta mais consistente do Bruno Lage nestes jogadores, ou pelo menos em um destes jogadores, mas já estou a ver entre aspas, pelo andar da carruagem que não vai ser de facto uma aposta dele. Depois o que é que me preocupa? Preocupa-me aqui a posição lateral esquerdo, já vamos falar mais à frente, mas quer o Dal, quer o Obrador, não sei se estão completamente preparados para ser os titulares do Benfica, mas são os defesas que nós temos. Também já fiz um vídeo sobre isto, em que até lancei o nome do Rafael Guerreiro, que seria uma grande contratação para o Benfica, mas parece que não faz parte das opções. Outra posição que me preocupa é a posição do extremo-direito. Quem lá está a jogar agora é o Arsenal. Foi ele que jogou ali a extremo-direito. Não é uma posição que ele desconheça, mas tira-nos muita profundidade. Ele é um jogador de facto muito inteligente, apoia muito a defesa direita, apoia também no meio campo, mas não dá aquela profundidade que o Benfica precisa. Só para termos uma ideia, quem jogava lá o ano passado, a maior parte dos jogos, era o Di Maria. Penso que a nível atacante estamos falados sobre a qualidade que tínhamos e que temos agora. Passando então agora aqui às exibições, à análise individual das exibições dos jogadores, vou aqui ser relativamente rápido para também este vídeo não ficar muito grande. Turbino teve pouco trabalho, fez ali uma defesa em que o jogador apareceu isolado, mas dou-lhe aqui nota 3 de facto, pelo pouco trabalho que teve. Seguido, o António Silva. O António Silva, por um lado, está ali ligado aos golos no sentido de faltar um bocadinho de velocidade, principalmente no segundo gol do Fenerbahçe, para acompanhar o defesa, de facto. E houve outras jogadas em que viu-se mesmo que lhe faltava ali, de facto, velocidade. Por outro lado, eu vi-o com muita coragem atacar, ou seja, a assumir a primeira fase de construção do Benfica e mesmo com tentativas de passos para a frente muito interessantes. Vamos ver como é que ele vai evoluir agora nesta época. Otamendi, o nosso patrão, de facto, por ele, quer dizer, houve de facto dois golos, o segundo gol também viu-se ali a falta de velocidade, mas fora isso, de facto, teve muito bem o Otamendi, quer a defender, quer a atacar, como ele já nos começa a habituar. Foi ele que fez a assistência para o gol do Henrique Araújo. Falta aqui depois o Tomás Araújo, como sabem, mas está lesionado. Penso que vai demorar um bocadinho a entrar nesta luta pela titularidade. Na direita, Dedic, contratação do Benfica, um jogador que me parece rápido, parece-me tem muita técnica, tem uma passada, uma passada grande, jogador corajoso, tentou dar profundidade por fora, tentou ir por dentro. Penso que acertámos nesta contratação, mas vamos ver que ainda é muito cedo. Do lado esquerdo, o Dal muito discreto, quer a atacar, quer a defender. Eu sei que ele ainda vai dar mais, ele tem uma excelente capacidade de cruzar,
mas de facto leva-me aqui, dá-me aqui alguma preocupação que não esteja ainda à altura de assumir a titularidade do Benfica, mas também não estou a ver outra opção. Meio campo, Enzo Barrenechea, não fez uma exibição por aí além. O que se vê é, a vontade dele em pegar no jogo, em ser ali o primeiro homem da construção, em não ter receio de, mesmo sob pressão, pedir a bola ao Trubin em muitas jogadas. Penso que foi ele que perdeu a bola para o primeiro gol do Fenerbahçe, pronto, mas isso acontece. Relativamente ao Florentino, que a luta penso que vai ser entre os dois, a luta pela titularidade, mais qualidade aqui com o pé e mais coragem do Enzo, mas se calhar não cobre tanto o campo como o Florentino. Depois o Richard Rios, gostei muito, muito intenso fisicamente, isso também advém do ritmo que ele estava a jogar de facto no Palmeiras. Mas parece de facto muito intenso fisicamente, roubou muitas bolas, parece-me também inteligente ali na ocupação de espaços, e tentou também participar no ataque. Não parece um jogador que seja criativo ou um jogador que consiga tirar dois, três jogadores da frente. Não, não é isso, não é isso. Mas é um jogador de facto muito, muito intenso. Também dá-me a ideia que não tem o mesmo fino, aquela mesma técnica do Kokushu, mas depois fisicamente, de facto, é um grande, é um grande upgrade para o nosso Benfica. João Veloso, uma surpresa, como eu disse, eu já tinha falado do João Veloso num vídeo, eu aposto muito neste miúdo. Também fisicamente ele é muito robusto, depois é muito inteligente, ele fez passos muito bons. Hum, Depois também roubou algumas bolas pela sua inteligência. Vamos ver se a aposta não fica por aqui, neste miúdo. Eu acho que ele vai continuar na equipa, vai continuar com a equipa A. Hum, Acredito que já não vá voltar aqui a jogar pela equipa B, mas é apenas o que eu estou a dizer, porque o Nuno Félix também se lesionou, o Manunha está lesionado e precisamos ali de facto de um jogador. E o João Veloso está a jogar melhor, na minha opinião, ali numa posição parecida, que o próprio Barreiros. Vamos ver. Passando ao ataque, o Arsens ali lá está naquela posição que ele já conhece, principalmente da primeira época no Benfica, onde jogou muito a extremo-direito e a extremo-esquerdo. É um jogador que é muito interessante e muito útil porque ele ajuda ali o lateral, permite o lateral também sair em profundidade, de facto, quando o Orsnes vai para o meio, também ajuda no meio campo, ajuda na pressão, mas não sei, lá está, não sei se será o jogador que o Benfica precisa ali para extremo direito. Precisamos um jogador se calhar com mais criatividade, com mais velocidade, com mais capacidade de ir no um contra um. O Alisson, se não jogar aqui, e ali para o meio, para o lugar do João Veloso, não sei, de facto. Mas quanto mais opções, melhor, não é verdade? A Turkoglu mostrou muito do que já mostrou a época passada, a viver muito da sua velocidade, de não ter medo de ir no um contra um, ou seja, muito corajoso, embora também temos o lado negativo, que é perde de facto muitas bolas. Pavlidis, um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que ele está de facto em forma, é um jogador que corre muito, ajuda muito defensivamente, depois ajuda também quando os defesas têm que bater alto, ele ganha muitas, muitas, muitas bolas pela inteligência. Ele teve no gol do Atletico que fez, foi ele que fez a assistência, e teve no segundo gol do Benfica, foi um autogol, mas que ele quase que marcou e foi ali com a participação dele que o jogador do Fenerbahçe não conseguiu evitar o autogol. Um aspecto mais negativo, de facto, é a finalização que não tem, de facto, a mira ali ainda muito afinada. Um, mas o ano passado ele também falhou de facto muitos golos e se calhar se não falhasse assim, hum, ou melhor, se ele tivesse uma capacidade de finalização muito melhor do que a que tem atualmente, se calhar já nem estava no Benfica. Passando agora aqui para os jogadores que entraram depois da segunda parte, eu vou tentar agora ser mais rápido. Samuel Soares, dou-lhe aqui uma nota 3 porque também não teve muito trabalho, o gol que ele sofreu eu considero que não teve responsabilidades.
a nível de jogo com os pés, ele é fantástico, mas dá-me a ideia que está a ganhar, está a ter excesso de confiança. E isso pode ser fatal. Isso mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Ele sofreu um gol porque ele arrisca de facto muito e se calhar arrisca mais do que o que é necessário, digo eu. Depois o Joshua Winder e o Gonçalo Oliveira entraram só nos minutos finais, mas ainda tiveram algum trabalho. O Joshua ainda participou naquele gol do Henrique Araújo que depois foi anulado por fora de jogo. Mas dá para ver de facto a sua dimensão física. Pareceu-me ali, em algumas jogadas, pareceu-me um bocadinho nervoso, na verdade. O Gonçalo Oliveira é um central que eu também aposto muito. É uma pena ele tem 1,80 m e pouco, não ser um bocadinho mais alto. Mas é um jogador de uma intensidade física e de uma inteligência tática fantástica. E acreditem em mim, ainda vamos ouvir falar aqui do Gonçalo Oliveira. Para mim, deveria ser ele já o quarto central do Benfica, depois do Otamendi, do António Silva e do Tomás Araújo. Gonçalo Oliveira é um jogador que ainda vai dar muito que falar. Aqui nas laterais, na direita, Leandro Santos, tenho tanta pena Bruno Lage, não aposto mais no Leandro Santos, porque vê-se que é um jogador com muita técnica, com velocidade, com lata, ou seja, com coragem. Ontem entrou completamente desinibido. Hum, eu penso que ele vai continuar também no papel, no plantel principal, porque o Bá está lesionado, portanto só temos o Dedic. Precisamos de outro defesa direito, no caso o Dedic não poder jogar. O Tiago Oveia penso que também estará fora das opções, por opção do Bruno Lage, e o Tomás Araújo está lesionado e penso que não vai jogar mais nesta posição. O Obrador na esquerda foi muito discreto, não cometeu nenhum erro grave, mas iria ainda muito envergonhado. Depois aqui no meio campo, durante vários minutos jogou o Barreiro e o Prioste. O Prioste desinibido, ajudou ali muito a defender, a atacar, não é também a praia dele, podemos dizer assim, mas ajudou a defender. Gostei da atitude do Prioste. O Barreiro não está em forma. É ali no meio campo do Benfica, eu diria que fez bons jogos no ano passado, mas eu diria que é a peça mais fraca, o ponto mais fraco do meio campo do Benfica será este Barreiro. Também coloquei aqui o Rafael Luís, mas ele jogou 1 ou 2 minutos, não sei se chegou a tocar a bola, portanto nem nota lhe dei aqui. Mais para a frente, o Bruma, aqui a extremo direito, ele não entrou muito bem, de facto, e depois ainda por cima teve o azar de se lesionar. Pelo que a última informação que eu tive foi que provavelmente vai ser quase a época inteira que ele não vai poder jogar, infelizmente. O que vai, se calhar, o Benfica ainda vai ser mais urgente ir buscar um extremo, e neste caso, se calhar, para a direita seria de facto mais importante. O Tiago Oveia entrou como ele costuma entrar, ou seja 1 minuto, seja 5 minutos, seja 10 minutos, ele dá de facto tudo o que tem a atacar, a defender. É um jogador que eu gosto muito. Infelizmente o Bruno Lage também não gosta dele e infelizmente não há lugar para todos. Ah, mas é um jogador que nunca deixa um treinador ficar mal porque ele dá sempre o livre. Do outro lado, o Sheldrup, eu aqui o Sheldrup para este ano, eu até coloco-os aqui na mesma análise, no mesmo ponto no mesmo ponto de análise. Jogadores com uma grande criatividade, hum, jogadores que penso, pelo menos para mim, é que me faz vibrar, que quando a bola chega ao pé deles, não sei se vão fazer uma finta, se vão tentar um passe. hum, eu gosto muito destes dois jogadores, fisicamente muito frágeis, mas tenho muita pena que o Bruno Lage não dê mais minutos ou não dê titularidade a pelo menos um deles, o Chaldro para a esquerda ou para este na direita, porque estão a passar, não estamos a aproveitar as qualidades destes jogadores. E se eles não jogam agora, podem começar a perder a confiança, podem passar ao lado de excelentes carreiras. Não sei se eles vão continuar ou não no Benfica, mas para continuarem e para jogarem, para serem segunda e terceira opção, estão aqui a desvalorizar e estão a pôr em risco a própria carreira, diria eu, por estarem mais um ano aqui sem jogar. Sem jogar com regularidade, diga-se. Na frente, João Rei que também pouco jogou, ele substituiu depois o Henrique Araújo, mas o Henrique Araújo, de facto, lá está, não toca muitas vezes da bola, não é um jogador que dê muito nas vistas,
mas ele continua a ter aquele feeling para o golo. Portanto, nos poucos minutos, ele não teve muitos minutos em jogo, mas se formos a ver ele marcou um gol, teve outra oportunidade, até mesmo faz pelo gol, teve outra oportunidade que quase que marcou e teve o gol anulado. Portanto, das poucas vezes que tocou na bola, criou perigo em três situações. Portanto, esta foi a análise do jogo. Penso que não foi um mau jogo para o Benfica. O Sporting não está melhor que o Benfica. Vai ser um jogo, de facto, na minha opinião, equilibrado da próxima quinta-feira para a Supertaça. Vamos ver se calhar o Benfica. Ainda faltam aqui contratações, eu diria, pelo menos duas. Um avançado, porque, embora o Ricardo Araújo esteja muito bem, ele e o Pavlidis é curto para avançados. Um extremo também, um extremo aqui, como eu estava a dizer aqui, para a extrema-direita. E depois, não sei, dependendo da como o Bruno Lage quer jogar, se for em 4-3-3, penso que não é necessário jogar ali um número 9,5, que era o João Félix, que infelizmente não sei se é infelizmente ou não, mas que não vem. Ou seja, eu não sei, não tendo agora a situação do João Félix, provavelmente aqui a tendência ou a prioridade do Benfica vai para um extremo mesmo, para o avançado e, com muita pena minha, já não vai dar aqui para a defesa esquerda, porque há uma aposta muito grande no Dali no Obrador. Bem, espero que tenham gostado. Mais uma vez, o que é que eu vos peço? Que deixem os vossos comentários, as vossas críticas. Tiago, não gostei nada disto, ou acho isto, aquilo, ou os vossos elogios. Coloquem o vosso gosto. Se ainda não subscrever o canal, subscrevam, que é completamente gratuito. E também que partilhem com os vossos amigos, com os nossos benfiquistas. Um abraço grande, tudo bom, obrigado.